Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Nós estamos na semana de Hanukkah e, como prometido, eu estou fazendo aqui a segunda parte do vídeo sobre Hanukkah. Na primeira parte nós falamos um pouco do contexto histórico e nesta parte eu quero trazer outras coisas nesse contexto, mas de forma poderosa a respeito das emanações sobre as nossas vidas, a respeito deste portal tão poderoso onde a luz sempre vencerá todas as trevas que vêm contra nós. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilha, curta, para que outras pessoas também possam ser participantes desta bênção, deste vídeo que eu vou compartilhar com vocês neste momento. Mas antes, eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 18 e 19, diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Então Hanukkah é a celebração da festa da dedicação ou rededicação do templo do Senhor, que foi profanado pelo imperador Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco a Zeus, e lá eles encontraram uma pequena porção num frasco, um azeite puro, reacenderam a menorá e rededicaram o templo do Senhor após vencerem aquela opressão maligna, após vencerem aquela guerra. O contexto está no primeiro vídeo, acompanhe lá para que você fique por dentro. Mas o que eu acho interessante, por que eu usei esta leitura de Jacó no momento que ele estava empregando fuga do seu irmão? Porque, para quem não sabe, Jacó naquele momento, ele foge a caráter urgencial. O que é caráter urgencial? Ele foge com a roupa do corpo. Após ser abençoado pelo seu pai Isaac, Jacó agora tem que enfrentar a cólera do seu irmão Esaú, o ódio do seu irmão Esaú, que jurou matar Jacó. Então, avisado pela mãe, antecipando a cólera do seu irmão, ele emprega fuga. E ali ele não tem tempo de fazer as malas, ele não tem tempo de se preparar para a fuga. Então ele foge com a roupa do corpo a caráter urgencial. E após uma grande revelação, o sonho de Jacó, a escada que os anjos subiam e desciam por ela, após essa revelação em sonhos, ele pega aquela pedra que ele tinha posto por cabeceira, levanta como coluna e derrama azeite puro em cima dela. Fica a questão: se ele fugiu a caráter urgencial, não tendo tempo de se preparar para a fuga, onde ele arrumou azeite? Ou seja, muita coisa de Jacó ficou para trás, seus pertences, seu travesseiro, enfim, muitas coisas. Mas se tem uma coisa que ele não deixou para trás, foi um frasco de azeite puro, e aquilo fez toda a diferença sobre a vida de Jacó. E o que eu acho interessante fazendo este atrelamento com a festa de Hanukkah, que tem tudo a ver com um pequeno frasco de azeite que fez toda a diferença neste portal, eu quero falar nesta parte 2 sobre a importância de nós termos um frasco de azeite, independente do nível, seja um nível alto ou seja um nível baixo, desde que este azeite esteja puro. É muito importante para que nós possamos prosseguir viagem, tendo a luz do Senhor sobre a nossa cabeça, sobre as nossas vidas. E por que eu fiz esse atrelamento? No período dos Macabeus, que eles venceram a guerra, no sentido espiritual, era um tempo de escuridão, ética, moral, espiritual, onde as trevas aparentemente cobriam o povo de Deus. Mas de forma sobrenatural eles venceram a guerra, e no meio de toda aquela profanação, o que é que fez a diferença? Um pequeno frasco de azeite. Vai ter momentos nas nossas vidas que a gente vai simplesmente concluir que não tem jeito. As trevas venceram a nossa vida. As trevas venceram e cobriram as nossas vidas. Mas é uma aparente sensação, porque não importa o nível de trevas que estejam tentando engolir a sua vida, cultivando um pequeno nível de azeite fará toda a diferença. Um grande sábio, ele disse que não importa o nível, a sua pequena chama,
porque uma pequena chama é capaz de dissipar muitas trevas. Então Jacó, empregando fuga, o que fez a diferença na fuga dele? Um pequeno frasco de azeite, onde ele fez um pacto com o Senhor, e o Senhor, ele contribuiu, ou teve ali uma reciprocidade do Senhor para com Jacó, também fazendo um pacto com ele, mantendo ele protegido e prosperando a vida dele no momento que ele ficou longe, no período que ele ficou longe da sua casa. E como eu disse no vídeo passado, este utensílio aqui, vai ficar um pouco grande aí na tela, mas para você entender, é a Hanukkah. A comemoração de Hanukkah tem a ver com este utensílio aqui, é apenas a título de ilustração. Aqui é a menorá, que são 7 braços, que cada um dos braços representam 7 espíritos e as 7 festas bíblicas lá em Levítico capítulo 23. Essa haste central que sustenta as demais é chamado de shamash, que significa no hebraico servo. Então, tudo depende da haste central para que as outras possam sobreviver. Simbolizando as 7 festas, Hanukkah está atrelado com este utensílio. E aí surgiu a Hanukkah. Qual é a diferença? Ela tem 2 braços a mais, contendo 9 braços. 4 aqui, 4 aqui, e o shamash, que é um pouco mais elevado, que significa servo. Porque a Hanukkah, ela tem 2 braços a mais. Lembra? 7 festas bíblicas. E aqui são 2 festas a mais que foram atreladas neste utensílio, que é a festa do Purim, que surgiu no período da rainha Esther, a festa do Purim, e também agora a festa de Hanukkah. 2 festas a mais, e é por isso que tem 9 braços, mas também o sentido é a respeito dos 8 dias que aquele pequeno frasco sustentou a menorá acesa. O período de 8 dias era o suficiente para fazer uma nova porção de azeite, e milagrosamente um pequeno frasco cultivou a menorá acesa 8 dias, e é por isso que são 4 aqui e 4 aqui. E esta haste central. No início de Hanukkah, a primeira vela, ela é acesa, o shamash. Juntamente com ela, essa daqui é a responsável para acender todas as outras chamas. Então, no primeiro dia se acende o shamash, que significa servo, e acende a primeira da direita para a esquerda. E fica assim no primeiro dia. E assim sucessivamente até terminar os 8 dias. No segundo dia se acende o shamash, a primeira da direita para a esquerda, e a segunda da direita para a esquerda. No terceiro dia, a mesma coisa. Acende o shamash acende essa, que acende essa e que acende essa. E assim no quarto, quinto, sexto, sétimo, até o 8º, aonde a luz ela é mais alta, ela é mais forte, simbolizando que literalmente a luz sempre vencerá as trevas. É só para você entender de forma prática e simples a diferença da menorá e da Hanukkah. Mas nós estamos aqui trabalhando no sentido da menorá, onde foi sustentada por um pequeno frasco de azeite. E qual é a ideia da celebração dessa festa? A ideia é manter a Hanukkah acesa, e os judeus costumam colocar a Hanukkah, seja no primeiro dia, no segundo, até o 8º, sempre próximo à janela. Porque para que as pessoas que passarem nas ruas possam contemplar dentro da casa do povo de Deus que a luz emana de dentro para fora. E é por isso que eles colocam a Hanukkah na janela, porque a ideia é, não importa a crise, a treva moral, a crise espiritual, a crise ética, a escuridão que cobre o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Dentro da minha casa sempre haverá luz, combatendo as trevas que permeiam o lado de fora. E é por isso que na celebração de Hanukkah, durante os 8 dias, a Hanukkah ela é colocada na janela, para que quem estiver passando pelas ruas possam contemplar a luz que emana na casa do povo de Deus. E por que isso? Para quem não sabe, a janela do templo
onde ficava a menorá, ela tinha uma responsabilidade de manter a luz acesa no recinto sagrado. As janelas convencionais, elas foram inventadas, construídas para que a luz do sol ilumine a casa durante o dia. As janelas foram feitas com essa exclusividade de trazer a luz de fora para dentro. Portanto, as janelas do templo, elas tinham uma forma diferente. Assim como você pode aí contemplar na imagem, as janelas do templo, como você está vendo aí, elas eram construídas de tal modo que eram mais largas do lado externo do que do lado interno. Por quê? Para simbolizar que, diferente das janelas convencionais, onde a luz de fora tem que entrar para o lado de dentro, a luz do templo é diferente, ela é de dentro para ser forte do lado de fora. As janelas do templo serviam para levar a luz da menorá, que estava interiorizada no templo, para o lado de fora. Essa é a ideia de Hanukkah. Não importa as trevas que cobrem o mundo, a crise ética, moral e espiritual que nós estamos vivendo, o povo de Deus tem que ser luzeiros. A casa do povo de Deus tem que emanar luz, para quem está do lado de fora nas trevas possam contemplar o caminho através da casa do homem, da mulher de Deus, do povo de Deus. E é por isso que não basta, a ideia de Hanukkah é que não basta eu ser iluminado. Não basta a minha casa ser iluminada. A ideia de Hanukkah é levar a luz da minha casa para as ruas. Aonde eu trabalho tem que ser iluminado. Aonde eu estudo tem que ser iluminado. O mercado que eu compro, os lugares que eu caminho tem que ser iluminado. A ideia de Hanukkah é não simplesmente eu ter a luz para mim, mas é eu ser luz para quem está nas trevas. E é por isso que as luzes de Hanukkah, elas se acendem apenas no pôr do sol. Quando a escuridão está cobrindo, as luzes da Hanukkah estão aparecendo, dissipando todas as trevas. Ou seja, quando a escuridão chega, na minha casa não chega a escuridão, porque existe luz. A ideia de Deus é que a sua casa em Hanukkah, isso para sempre, apenas para que você possa memorizar isso e ter esta responsabilidade. A ideia de Hanukkah é assumir a responsabilidade. Não importa as trevas que cobrem o mundo, a minha casa é o farol para quem está nas trevas. A minha casa precisa ser um ponto de luz para quem está perdido nas trevas. E é por isso que Daniel tinha a luz da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, em Daniel capítulo 6, verso 10, numa crise ética, moral e espiritual no meio do povo de Deus lá em Babilônia. Daniel, ele funcionava como uma Hanukkah e ele orava com as janelas abertas para a banda de Jerusalém, ou seja, ele era uma Hanukkah. As trevas cobriam Babilônia, mas Daniel era um foco de luz no meio daquela escuridão. E é por isso que vou pegar aqui algumas vezes, desculpa essas indas e vindas, mas só para você entender, essa do meio, como eu disse, chama Shamash, que no hebraico significa servo, representa Yeshua, porque Jesus é a luz central que sustenta todas as outras. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mateus capítulo 4, verso 16, quem está em trevas, aqueles que estavam em trevas, viram a grande luz. Filipenses capítulo 2, verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. É por isso que essa é mais elevada, que significa a luz do mundo, que é Yeshua. E por que Shamash? O próprio Jesus disse, Yeshua diz, eu sou Shamash. Lá em Mateus capítulo 20, verso 28, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para Shamash, para servir, para ser a luz deste mundo. Ou seja, Deus nos iluminará, como diz em Mateus capítulo 5, verso 14, 15 e 16. Olha o que diz Mateus capítulo 5. Verso 14, Mateus, capítulo de número 5, verso 14. Jesus é o Shamash, é o servo que veio nos iluminar, mas não apenas nos iluminar, para nos dar a responsabilidade de sermos também foco de luz. E não ficar escondido debaixo da cama, e sim na janela,
no lado mais alto da casa para ser o ponto de referência, para ser o farol no meio da escuridão. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Lembra da Hanukkah na janela? Não é apenas luz para mim, é eu ser luz para os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então a ideia de Hanukkah não é simplesmente eu ter a luz, mas é eu ser luzeiro, é eu ser o foco, ponto de luz. Não importa o nível de azeite que você tem, uma pequena chama pode dissipar muita treva. O que você pensa que é apenas um frasquinho de azeite, que é insignificante para você, isso pode ser um ponto de esperança para quem está perdido nas trevas e não tem para onde ir. Uma palavra, um testemunho que você tem para contar. Não esconda a sua luz debaixo da cama. Não tenha medo de revelar a sua identidade. Nós estamos em Hanukkah e Deus não te levantou para ser luz para ficar escondido debaixo da cama. Deus te chamou para ser luz para ficar na janela, para mostrar para quem está nas ruas que existe luz na sua vida, existe luz na sua casa e através da sua casa você pode iluminar muitas famílias. Ou seja, a haste central da Hanukkah, ela aumenta a chama das outras. O shamash não apaga a chama, o shamash aumenta a chama. Ou seja, Jesus não apaga a chama de ninguém. Jesus não condena, não traz sentença para a vida de ninguém. A ideia de Yeshua é sentar com os pecadores e aumentar a chama, aumentar a fé, aumentar a esperança. Então Deus não te levantou para apagar o ministério de ninguém. Não importa o que a pessoa fez, o que ela pecou, Deus não te chamou para apagar a chama, a esperança, a fé e o ministério e o chamado de ninguém. A ideia de Hanukkah é: eu te levantei para ser luz e para trazer as pessoas para a luz. Eu não te chamei para apagar a chama de ninguém. Nós estamos em Hanukkah e se nós queremos copiar Yeshua, nós devemos ser servos e aumentar a chama das pessoas, aumentar a fé, aumentar a esperança, trazendo elas para a luz. Nós estamos cheios de pessoas por aí que apenas condenam, sentenciam e apagam a esperança, a fé e o ministério das pessoas, mas Deus te chamou para ser luz e para aumentar a chama das pessoas. Essa é a ideia de Hanukkah, não apagar a chama, mas aumentar a chama das pessoas. E a luz que me sustentou ontem precisa aumentar hoje. Assim como o Hanukkah, cada dia se acende uma vela da Hanukkah, significa que a chama que me sustentou ontem, ela precisa ser aumentada hoje. Cada vez mais eu preciso buscar a presença de Deus para aumentar a luz do Senhor sobre a minha vida. E o que é que sustentou a menorá durante 8 dias acesa? O azeite. E o que é que sustenta a Hanukkah 8 dias acesa? O azeite. O azeite faz toda a diferença. Fez com Jacó. O azeite fez toda a diferença. Fez com os macabeus. E qual é a qualificação do azeite? O azeite, ele tem 2 qualidades além de manter a chama acesa. O azeite, ela marca como gordura, onde você encosta deixa a marca e não se mistura. Se você pegar o azeite e misturar com água, não se mistura. Ou seja, o azeite, ele é um líquido que penetra, marca tudo que toca e por mais que você o agita, não se mistura. Yeshua tinha a Ruach HaKodesh dentro dele e ele marcava, ele penetrava, ele deixava marcas espirituais irreversíveis nas pessoas, mas também não se misturava. Ah, mas ele sentava com os pecadores, mas a prática dos pecadores não influenciava a sua identidade. Jesus te chamou para ser marcante na vida das pessoas com o azeite que você carrega. Não importa o nível. Yeshua, Jesus te chamou não para ser influenciado pelo sistema, mas para ser a influência e deixar marcas penetrantes nas pessoas. Essa é a ideia de Hanukkah, mantendo o azeite puro, independente do nível. O que parece ser pequeno, o que aparenta ser insignificante, pode ser uma grande contribuição. Então não impeça do Senhor usar
o seu pequeno nível de azeite. Não se sinta constrangido por ter um pequeno frasco de azeite. Esse pequeno nível pode contribuir e muito para o reino dos céus. Então, em Hanukkah, seja a luz, não escondida, mas na janela, farol para quem está nas trevas, farol para quem está na escuridão, porque até mesmo uma pequena chama pode afastar uma grande escuridão. E Deus conta com você, independente do nível, independente da quantidade de frascos espirituais, digamos assim, de experiências que você tem com Deus. Uma pequena experiência, um pequeno frasco pode fazer uma grande diferença. Hag Hanukkah Sameach, que você seja luzeiro, que você seja luz para as pessoas e que você atenda ao chamado do Senhor para a sua vida. Deus não te chamou para apagar ninguém, Deus te chamou para aumentar a chama daqueles que estão apagados. Então, seja a luz, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Shalom!